Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil, que sempre traz aqui os grandes personagens que fazem do time Brasil uma potência olímpica cada vez mais forte, cada vez mais importante ao redor do mundo no esporte olímpico. 20 medalhas conquistadas em Paris e vem muito mais em Los Angeles. E a gente sempre traz para contar a história desses grandes personagens do time Brasil. Como faço de costume, peço antes de apresentar aqui os meus convidados, as minhas convidadas hoje, que vocês se inscrevam no YouTube do Time Brasil para acompanhar os nossos episódios do podcast e receber as notificações, e também no Spotify. Se quiser apenas ouvir, estamos também no Spotify. É só se inscrever que chegam as notificações dos nossos novos episódios, como o episódio de hoje, que vamos falar muito sobre uma modalidade encantadora, incrível. Eu acho uma das mais difíceis por aquilo que a gente vê as atletas fazendo, que é a ginástica rítmica, e o Brasil vem conquistando muitos resultados expressivos, graças principalmente a essa atleta que está aqui. Mas antes de chamá-la, de dar as boas-vindas a ela, eu vou falar com a minha outra convidada, que também é um grande nome da ginástica rítmica, mas do lado de fora ali das competições, que é a Renata Teixeira, que é árbitra internacional de ginástica rítmica, comentarista do Sport TV, da Grupo Globo, né, de ginástica rítmica, e muito mais, né? A sua vida é a ginástica rítmica, né, Renata? Obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui ao COBcast. Eu que agradeço. Oi, Babi, um prazer estar aqui ainda mais ao lado dessa querida, dessa linda ginasta. E é o que você falou, a ginástica rítmica, ela entra na vida da gente cedo, a gente bem novinha e segue. Tudo que a gente pensa, sempre a gente escuta uma música, lembra da ginástica, e a ginástica rítmica vira aí a nossa vida. Você falou que todo mundo entra bem novinha, como é o caso da nossa convidada, Babi Domingos. Seja muito bem-vinda, Babi. Muito obrigado pela sua presença aqui. São quantos anos de ginástica rítmica já? Primeiramente, obrigada, né, de estar aqui com vocês e contando um pouco, né, da ginástica. Eu comecei com 5 anos, mas na ginástica artística. E depois de mais ou menos 1 ano e meio, eu migrei para a ginástica rítmica. Hoje você está com 24? 24 anos. Então são mais ou menos 20 anos de ginástica, certo? Certo. Então eu vou começar te perguntando o seguinte. Eu vi uma entrevista sua recente que você fala que o seu grande sonho era deixar um legado, marcar seu nome na história. E você vem de resultados incríveis, os melhores da história do Brasil na ginástica rítmica no individual. Você acha que você já conseguiu escrever seu nome na história e esse legado, independentemente do que acontecer daqui para frente, esse seu legado na ginástica rítmica já está escrito? Eu acredito que sim. Eu mesmo, quando encerrei, né, ali, terminei a Olimpíada, eu acho que eu pensei em tudo que eu já fiz, né? Eu acredito que eu conquistei muitas coisas até que eu nem imaginava que poderia acontecer, né? Porque a gente sabe que o mundo da ginástica mudou muito durante esses anos, né? Acho que desde Tóquio ali, acho que a gente teve uma reviravolta muito grande na ginástica e a gente pôde ganhar nosso espaço, né? A gente falava, o Brasil era só mais um país que ia lá para competir. E depois disso mudou muita coisa, assim, sabe? A gente ia lá para incomodar, né? Então eu conquistei coisas assim que eu realmente não imaginava. Ali em 2021 a gente teve, né, a primeira classificação no Mundial, né? E para mim aquilo já tinha sido assim incrível. Mal sabia eu que outras coisas iriam acontecer, né? Como uma medalha em Copa do Mundo, em Grand Prix. Então a gente foi criando nossa história. Eu acredito que sim. Eu tenho uma sensação de que eu deixei o meu legado e estou deixando o meu legado na ginástica rítmica e escrevi meu nome na história, com certeza. São muitas conquistas, né? São muitos, além das conquistas e que se transformam em medalhas, acho que muitas conquistas históricas, né? Sou a primeira atleta latino-americana a disputar uma final olímpica agora em Paris, no individual Sim. geral. Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro no individual nos Jogos Pan-Americanos. Deixa eu ver se minha memória tá boa. São muitas primeiras, né? Melhor colocação em mundial na história do Brasil no individual, 11º, né? O ano passado. Isso. Se eu esqueci de algum, mas a memória tá boa, né? A memória tá ótima. Você que acompanha tão de perto, são feitos realmente históricos e muito grandes, né? Para aquilo que a ginástica rítmica era no Brasil e como ela foi crescendo, e acho que esses feitos são
sinais desse crescimento e são responsáveis por esse crescimento, né? Sim, a Babi escreveu realmente o nome na história, a gente sempre brinca com ela sobre isso. Eu faço uma outra brincadeira com a Aninha, treinadora dela, eu faço comentário no Sport TV, tem 20 anos e alguns anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, a Ninha uma vez falou comigo, o meu sonho é um dia eu ter uma ginasta sendo comentada por você, amiga. E eu pensava, nossa, isso está muito longe. Era muito longe. Porque a gente transmite as finais, em geral, né, no Sport TV, e a gente não tinha nem conjunto como finalista. O conjunto foi chegando, foi crescendo, e não era uma realidade tão próxima o individual. E há 5 anos atrás isso começou a se tornar uma possibilidade e chegar agora em 2024 com essa conquista top 10 do mundo, entre as 10 melhores ginastas olímpicas, né, do mundo. Isso realmente é uma história, vai ser difícil de ser batida, mas é a abertura de portas para muitas e muitas brasileiras, eu tenho certeza. Então faça a sua primeira pergunta para a Babi. O microfone é todo seu. Nossa, já conversamos tanto, né, Babi? Já batemos tanto papo nesse... Vamos ver o que eu quero perguntar para você. O que foi mais difícil, Babi, nessa sua preparação para os Jogos Olímpicos? Eu acredito que a gente teve vários momentos, né, difíceis durante essa preparação. Lesão, acho que todo mundo teve durante esse ciclo, então é um ponto... Mas eu acredito que muitas das vezes a gente traçava um objetivo e acabava se frustrando um pouco. Então, acredito que essa parte foi um pouco da parte difícil da preparação, porque a gente sempre chegava na competição, nossa, agora vai. E daí acabava que não ia. Então, acredito que essa foi a parte mais difícil, assim, mas eu acredito que a minha resiliência me ajudou muito a chegar na Olimpíadas muito bem. Falando especificamente sobre as Olimpíadas, foi um momento, acho que, marcante, histórico para a ginástica rítmica, mas para você também, né? Chegar numa final, algo que nunca nenhum atleta, como eu falei, latino-americana tinha conseguido. Conta um pouco daquilo que você viveu, como que você absorveu aquilo, a sua satisfação de ter alcançado aquele resultado com o seu desempenho, enfim. Você hoje, né, meses depois, pensando naquilo que aconteceu lá em Paris, como que você enxerga aquilo que você conquistou lá? Olha, eu diria que eu ainda tô no processo ainda, tentando entender. Muitas vezes eu, todo mundo fala, meu Deus, você é finalista olímpica. Eu fico, pois é, eu sou. Então, eu ainda tô tentando processar, mas foi algo, assim, incrível. A gente traçou esse objetivo desde 2021, quando eu acabei não pegando a vaga para Tóquio, né? Fiquei em segundo lugar no Pan-Americano, a gente precisava ganhar o campeonato. E ali eu tracei o objetivo que eu ia para Paris. E logo depois, né, em 2022, a gente conseguiu... Desculpa, 23, a gente conseguiu a vaga, né? Para Paris pelo Mundial. Ali eu tracei o objetivo, eu quero ficar entre as 10 melhores. E a gente sabia que era difícil, mas não era impossível. Então, viver esse momento lá foi algo, assim, incrível. Quando eu fui competindo e olhava ali que eu estava entre as 6, entre as 5, eu falava, meu Deus, será que é possível? Será que eu tô olhando certo? Será que não é, sei lá, o aparelho? Enfim. Então, eu fui, assim, foi me criando aquela expectativa, assim. Lógico, poderia não dar certo? Poderia. Mas eu já estava muito feliz que eu já estava construindo ali, sabe? Do que eu já tinha feito até ali. E no último aparelho foi até engraçado que quando saiu ali entre as 10, eu só conseguia contar até 8. Eu falava, 1, 2, 3, 4, 8, deu, mas são 10, sabe? Então, até ali eu fiquei meio emocionada. Então, foi algo assim, surreal. Acho que não consigo ainda descrever o que foi aquela sensação, mas eu tenho certeza que ali eu tive a certeza que tudo valeu a pena, assim, sabe? Tudo que eu passei, as críticas, os elogios, tudo ali, acho que eu coloquei, assim, um ponto final em tudo, assim, sabe? Eu dei o meu melhor. E tá entre as 10. Eu lembro que, eu fui a primeira da competição, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, eu tô entre as 10, numa Olimpíada. Então, era, assim, foi algo incrível, assim, mesmo. É uma posição que muitas vezes, principalmente em época de Jogos Olímpicos, né, que o torcedor brasileiro, aquele que não acompanha direto o esporte olímpico, o brasileiro acabou em 10º, passou longe da medalha. Olha lá o brasileiro, 10º. Mas muitas vezes as pessoas não têm noção do tamanho que é isso, né? Mas isso é uma coisa, eu não lembro com que, acho que até era o Caio Bonfim que veio aqui recentemente.
Pô, eu terminei em quarto. Quantas pessoas não queriam ser o quarto melhor do mundo naquilo que faz? Quarto melhor médico do mundo. Pô, imagina ser o 10º melhor do mundo naquilo que você faz. Então, independentemente de medalha ou não, para se orgulhar, nem se fala, mas ninguém começa conquistando a medalha. O país chegou, primeira medalha de... Não, é um caminho que se pavimenta. E acho que esse é um resultado importantíssimo nesse caminho, né? Nessa trajetória que o Brasil está construindo na ginástica. Com certeza. E a Babi, ela veio se reafirmando a cada momento, né, Babi? Ela conseguiu a vaga no Mundial e depois tinha os Jogos Pan-Americanos, então não tinha mais possibilidade de nenhuma brasileira pegar a vaga. Ela foi lá e ela ganhou o Pan-Americano e foram medalhas em etapas de Copa do Mundo e depois o Pan de novo. E como ela falou, foi um processo bastante difícil. A gente sempre brinca, acredita no processo, mas foi bastante difícil. Mas chegar nos jogos, como ela já falou, estar ali entre as 10, eu até concordo com você quando você fala, às vezes para o público isso não é tão relevante quanto uma medalha, mas esses Jogos Olímpicos em especial, não sei se pela divulgação, de como ele foi colocado na mídia, esses Jogos Olímpicos eu achei o brasileiro em especial muito mais envolvido do que em edições anteriores. E falando da Babi especialmente, eu lembro que nas redes sociais o tempo inteiro eram reafirmadas as torcidas, mas eram umas brincadeiras. Ela é a melhor, o árbitro roubou. Tinha aquelas brincadeiras na rede social, porque para o leigo, muitas vezes, né, isso passa desapercebido, mas a ginástica que ela faz é tão diferente e é tão encantadora no sentido artístico, independente de toda a questão da pontuação técnica, de dificuldade, né? A gente tem várias divisões aí na ginástica, mas a ginástica da Babi, ela veio nesse ponto, acho que de transcender até a conquista da medalha. A conquista do individual foi muito importante, ser top 10 nos Jogos Olímpicos, mas ela mostrou a ginástica rítmica para o Brasil de uma maneira diferente, de uma maneira prazerosa. As meninas, hoje a gente vê quantas crianças até hoje postam fazendo música do Rei Leão. Ela virou a leoa do Brasil. Sim. Então, isso também é bacana da gente dizer que realmente a gente tem ainda esse preconceito em relação a não medalhistas, vamos dizer assim, esse comportamento do público, e é natural também, né? Porque quem está competindo quer chegar lá primeiro, segundo, terceiro, mas a gente que está nos bastidores, a gente que é do meio, do métier, a gente sabe o quão relevante é essa conquista, mas mais do que tudo é trazer essa paixão para as nossas crianças e dentro do nosso público, como aconteceu nesses jogos. Isso para mim foi muito gostoso de assistir, assim. Mas acho que isso aconteceu mesmo, porque a gente tem... Você é um desses exemplos. Se pegar o Hugo Calderano, a Ana Sátila, que foram 4º colocados, que anos atrás era amarelão, pipocou, não sei o quê. E eles saíram como... ídolos, exaltados, e você também foi mais ou menos isso por conta do feito que você alcançou. E eu ia te perguntar como que foi esse pós-Olimpíada, assim, passou a ser mais reconhecida, ganhou muito seguidor, como é que foi esse momento que aumenta a fama de vocês atletas, principalmente os que alcançam esse nível de finalista olímpico, de estar lá e aparecer o tempo todo. Como é que foi para você nesse... Tem sido, né, assim, óbvio que naquela época foi mais, mas como isso tem sido bom para você? Isso foi, assim, um ponto muito importante, querendo ou não, não só para mim, mas pelo esporte. Acho que deu muita visibilidade para o esporte, ginástica rítmica. A gente sempre, né, a gente é carente, a gente fala que o nosso esporte é carente de visibilidade, porque muitas vezes a gente chega e fala, o que você faz? A ginástica rítmica. Fala, você dá mortal? Eu fico, não dou mortal. Então, ainda a gente não é conhecida a ponto de falar ginástica rítmica, a pessoa já saber o que é, mas já mudou muito isso, assim, sabe? As pessoas já têm um pouco de noção do que é. E em questão de redes sociais, eu sou muito desligada em redes sociais. As pessoas que me seguem falam, meu Deus, você não posta nada, você some, do nada aparece. Porque realmente é uma coisa minha, assim. Mas na Olimpíada eu lembro que, tipo, quando eu tava lá, do nada, todo mundo, meu Deus, Babi, você viu tanto seguidor que você ganhou? Quando eu olhei, tipo, era muita gente mandando mensagem. Então, foi algo muito legal, assim. E em questão de reconhecimento também, tipo, mudou muito, assim. Às vezes eu vou em tal lugar, assim, a pessoa fala... Pera, você não é aquela menina que, né, da ginástica, isso aqui, E foi muito legal, tanto que esse final de semana até
Eu fui num show com uma amiga minha e eu tava sentada assim, a mulher do meu lado falou, pera, acho que eu te conheço de algum lugar. Tipo, eu fiquei, meu Deus. Daí eu fiquei, tipo, quieto, vamos ver se ela sabe. Dela, você não é Babi Domingos? Eu falei, acertou. Então, tipo, é muito legal essa parte, assim, e também, igual eu falei, a visibilidade pro esporte. Eu tenho certeza que hoje a gente já tem, né, consideravelmente bastante, mas eu acredito que daqui a uns anos vai ser reconhecido de uma maneira, assim, que a gente nunca imaginou, assim, tipo, vai estar ali, a ginástica, eu já sei o que é, sei quem que representa, porque muitas vezes fala, da Daiane dos Santos, eu falo, não é da Daiane dos Santos, é mais ou menos, mas... Tem o mesmo nome, é ginástica, mas exato, mas eu tenho certeza que daqui a uns anos vai ser diferente isso. Daiane dos Santos, que era a sua inspiração no começo, né? Como é que foi? Sim. Conta um pouco, você falou já que você começou na ginástica artística, a Daiane era a sua grande inspiração, né? Sim, nossa, eu realmente comecei a ginástica por causa dela, eu olhei na TV ela e falei, meu Deus, eu quero ser igual a ela. E daí minha mãe, eu lembro que na época, tipo, não tinha tanta divulgação como tem hoje, né? E a minha mãe foi atrás lá em Curitiba e caçou em tudo que é canto e achou um projeto que tinha da prefeitura. Eu lembro que eu acho que eu fiz, sei lá, uma semana de aula e fui fazer um teste na equipe. E da Irina, inclusive, e ela já me conhece desde os 5 anos. Segue até hoje na seleção brasileira, exatamente, né? Ela me conhece desde os 5 anos, e daí eu acabei que passei no teste. Minha mãe até achou, uma semana de aula, capaz que ela vai passar. Eu fui lá e passei, mas acabou que eu era muito comprida na época, as menininhas já eram mais baixinhas, já tinha mais força e tudo mais, e eu era, tipo assim, muito molinha e muito comprida. Daí eles falaram, olha, acho que não é muito pra ser ginástica. Daí eu lembro que a Irina conversou com a minha mãe e mandou pra ginástica rítmica. E é muito engraçado que quando eu tava na Olimpíada, a Daiane dos Santos me mandou mensagem, tipo, meu Deus, que legal que você tá aí, tipo, conquistou, tipo, o seu lugar na ginástica. E isso foi muito legal, assim, tipo, ter, querendo ou não, né, eu tinha uma ídola e eu era uma fã dela. Então, ter esse reconhecimento dela também foi algo, assim, surreal. Você era boa na ginástica artística também ou não? Mano, eu acho que não. Eu não sei, eu tinha muito medo, eu tenho medo de altura, então, tipo assim, como que eu ia dar um mortal, assim, eu era muito medrosa, assim. E eu lembro que na época, quando eu tava treinando, algumas semanas antes de eu ser mandada, tipo, né, embora, teoricamente, a ginástica rítmica de conjunto tava lá treinando, no mesmo ginásio. E eu lembro que, tipo assim, eu esqueci do meu treino, sentei na beira do tablado e fiquei olhando, assim, tipo... E a fila das pequenininhas, a gente tava fazendo, tipo, um exercício meio do lado, assim, no tapete, e a fila correndo, assim, eu assim, olhando. Daí, do nada, meu técnico, Bárbara, deu... Fiquei, tipo, meu Deus, o que é pra fazer? Daí as menininhas do outro lado, assim, fazendo as coisas. Que a Carol Mercy também era da minha época, a gente começou juntas, e ela ficava falando, tipo, faz isso, não sei o que, daí eu ia fazer. Então, tipo, eu acho que já tava meio que no caminho, assim, sabe? Só a gente não tinha percebido. Mas daí a Irina, né, acho que um olho técnico, né, diferente, sim, foi e me indicou pra ginástica rítmica. Agora, a gente está falando sobre a ginástica rítmica. A minha pergunta é, como é que vocês conseguem fazer tudo aquilo que vocês conseguem fazer? É uma coisa impressionante, assim. Você falou que você ficava assistindo lá a seleção. Eu, assistindo treino de ginástica rítmica e competição, obviamente, eu fico impressionado, porque eu acho que a bola vai cair, ou a massa, tudo. É muito impressionante. E você também, como árbitra, obviamente, você tem uma visão completamente diferente. Mas, para vocês... É fácil fazer aquilo? Ou assim... Enfim, porque eu acho muito impossível. Como que vocês têm a certeza que a bola vai estar naquele lugar? Vocês calculam? Assim, você sabe a força que você tem que jogar e conta passos. Enfim, fala um pouco da modalidade em si para conseguir fazer movimentos tão perfeitos igual vocês fazem. A gente sempre indica, né? Começar muito cedo. Por exemplo, eu comecei com 5 anos. Então, para a gente ter... a base, né? A base da ginástica é muito importante para quando a ginasta chegar a um alto nível, até mesmo no juvenil, infantil, por ali, ter uma noção de aparelho, de lançamento, de distância. E sim, quando a gente era pequena, a gente fazia esses movimentos de lançar, contar os passos. Eu dou 5 passos e a bola tem que cair ali no meu movimento. Então, a gente só ficava lançando, colocava, tipo... um arco, né? Que muita gente conhece como bambolê. Sim, parece, mas é um arco, né? A gente colocava um arco onde a gente tá, um arco, né? Onde a gente, teoricamente, tinha que cair a bola e ficava lançando ali. 100, 10 vezes, 20, até a gente conseguir ter uma noção da onde a gente tinha que parar o braço e a força. Então, tecnicamente, a gente tinha que treinar muito essa base para quando a gente chegasse num alto nível, a gente já saber. Hoje em dia, realmente,
é muito mais fácil para mim. Você tem que lançar e dar 4 rolinhos, né? Então, eu já sei a força que eu tenho que dar, distância e tudo mais. Às vezes a gente acaba errando, né? Sim. Mas é muita questão... Mas vai no automático também, porque é muito treino todo dia, né? É muito treino, muita técnica. Realmente é um esporte muito detalhista, né? Não, e a Babi, ela tem uma característica, né, desses lançamentos, que ela é muito boa de risco, que são esses lançamentos que a gente faz as cambalhotas, as rotações embaixo do voo do aparelho. E aí ela estava falando assim, porque eu não sou corajosa, porque eu não sei dar um mortal. Eu pensando, minha filha, você lança, dá 4 cambalhotas, pega sem a mão, passando por dentro do arco. Isso não é coragem, não? Pois é. Vai lá fazer, né, para ver se é fácil fazer. Tem que ter coragem para ter a ousadia de fazer isso, né? Exatamente. Muitas ginastas nem ousam fazer esse elemento. Ele nem é obrigatório. Se você tiver na sua série, você vai ganhar mais pontos, né? No caso dela, nesse ciclo, tinha que ter 5 riscos no máximo. Então, era muito difícil encaixar dentro daquele tempo da música 5 riscos e todas as outras obrigatoriedades. Ela tinha os riscos, fazia de forma bastante difícil. E eu sempre falo, a ginástica rítmica, ela tem... isso é ótimo, é a plasticidade, é o que encanta os espectadores, mas, por outro lado, às vezes as pessoas não têm noção de quão difícil é aquele movimento, fazer um exercício de 1 minuto e 30, porque a característica principal é você fingir que é fácil, é você fazer com sorriso, com expressão, com leveza, né? Elegância. E aí, as ginastas, conseguem fazer isso tão bem que, às vezes, para o público nem parece tão difícil. Aí quando você vê uma menina que lança e de repente correu ali para pegar, é que você fala, aquilo ali é difícil. Então, muitas vezes a gente tá tão acostumada não sou corajosa. Não é corajosa? Lança, pega a perna de cabeça para baixo, na cambalhota. Então... porque muitas vezes relaciona a coragem só com isso. Vou dar mortal, não sei o quê. Mas é muito difícil o que você faz, né? E o mais engraçado é que eu tenho problema de vista, né? Eu uso óculos, então... Quando eu era pequena, não tinha, como eu competi de óculos e também não dava para usar lente. Então, eu não enxergava nada, era só vulto. E eu lembro que, eu tinha que treinar muito mais esse tipo de lançamento, porque eu só via, o aparelho chegando. E era muito engraçado que eu vejo nas fotos quando eu era pequena, os aparelhos eram tudo, rosa pink, laranja. Pra ficar bem, pra conseguir... chamativo. Enxergar. Tomou muita maçada, arcada na cara, no rosto? Volte e meia, chegava com uns calos assim, minha mãe, Bárbara, o que você fez? Mãe, lancei, não enxerguei, bateu. E era muito engraçado que a minha irmã, que antigamente tinha muito disso, encapar os aparelhos com desenhos e tudo mais, e a minha irmã que encapava, e eu sempre chegava assim, colando, sei lá, era uma cor neutra, eu falava, não, coloca uma cor muito forte, um laranja, um verde dela, Bárbara, não combina, eu falei... Minha filha, eu preciso enxergar esse aparelho, não precisa combinar, eu preciso enxergar. E era muito assim, eu só tinha aparelhos cores fortes e quando começou, eu cresci, daí era estilete, né? O estilete é muito fino, então acabava que eu realmente também não enxergava. Eu lembro que, comprava com borrachinha preta, enfiava, umas cordinhas, colorida pra eu enxergar. Daí até que em 2012, mais ou menos, eu comecei a usar lente, mas até então era só... Era um sofrimento, e é na raça mesmo. E tentava treinar de óculos, quebrei vários óculos, que daí, eu prendia, daí do nada batia o aparelho, voava. Nossa, minha mãe cansou de comprar óculos novo pra mim, porque não dava. Você tem um grau alto, né, de... O que é que você tem exatamente? Tenho miopia e astigmatismo. Num olho eu tenho miopia e astigmatismo, nos dois. Então, um olho dá quase 7, 8. Nossa Senhora. E um 7... um é 8,5 e outro é 7,5. E você não tem problemas com a lente para competir? Porque a Rebeca Andrade sempre fala, né, que ela não compete porque ela tem medo do magnésio entrar, ela não consegue enxergar nada. Sim. Às vezes ela nem enxerga o placar, ela fica olhando assim para ver o resultado dela. O pessoal comemora, ela comemora. Sim. Você consegue lidar bem com isso ou você já teve problema? Então, graças a Deus, eu nunca tive problema assim de, sei lá, tô competindo, a lente saiu do meu olho. Mas esse ano, por incrível que pareça, na competição da Romênia, eu tava treinando e do nada entrou alguma coisa no meu olho. Até hoje eu não sei se foi maquiagem, se foi um cílio, o que foi. E eu não conseguia, daí eu piscava, doía, assim. Eu lembro que eu entrei meio assim,
Só enxergando de um olho. Relembrou os velhos tempos, né? Você tava só enxergando um pouquinho. Lembrou quando você era uma jovem com aparelhos fluorescentes, né? E a minha técnica falou, olha, você já treinou sem lente, sem óculos, não enxergava nada. Agora, pelo menos, você enxerga com vai, o que dá, assim. E eu realmente, eu entrei, tipo, piscando pra ver se, tipo, passava. E, tipo assim, foi 3 meninos antes de mim. Eu falei, meu Deus, nem pra ser, né, com antecedência pra conseguir resolver. E todo mundo, pinga colírio, pinga colírio. Eu falei, nunca pinguei, tipo, tem Pode que... piorar, né? E daí minha mão tava suja, não dava pra limpar. Eu lembro que eu falei, gente, vai assim, seja o que Deus quiser. Daí eu lembro que eu fui piscando, assim, daí acho que no meio da série meio que esqueci, assim. Daí foi quando terminou, daí eu voltei, assim, de novo. Mas nunca tive problema, só essa vez mesmo. Você tem algum aparelho preferido? Fita. Por que exatamente? Olha, não sei, assim, acho que sempre me identifiquei. Acho que, querendo ou não, foi um aparelho que me chamou muita atenção pra né, essa troca de ginástica. Acho que eu sempre me encantei muito por conta disso, que era um aparelho, assim, leve, então me chamou muita atenção. E eu lembro quando eu era pequena também, hoje em dia também os aparelhos são muito caros, né? Mas naquela época, quando eu entrei na ginástica, não tinha tantas condições de comprar um aparelho. E eu lembro que eu peguei uma colher de madeira de casa. Minha mãe comprou uma fita de cetim, eu amarrei e ficava brincando, assim. Daí minha mãe, volte meia, cadê minha colher? E eu tava lá brincando. Lá você com fita. Então, acredito que eu tenho uma conexão com a fita desde pequena, assim, sabe? E é um aparelho que eu me sinto muito confortável de fazer, assim. Não que os outros eu não sinta, mas fita, acho que tem um sentimento diferente. Para quem não acompanha, não sabe direito, os aparelhos que vocês usam são fita, bola, arco massa e massa. E arco. Massa é tipo um... Malabares. Um bastão, malabares, mais ou menos isso. Para quem julga, tem muita diferença de um para outro? Vocês têm que mudar completamente o olhar? Como que é? Tem a regra geral, né? Todos os aparelhos precisam ter, por exemplo, elementos corporais, riscos, dificuldade do aparelho, mas as regras, embora sejam gerais, tem aqueles momentos ali específicos. A fita, por exemplo, é um aparelho que eu, pessoalmente, além de considerar difícil para ginasta realizar, para mim ele é o mais difícil, embora seja o preferido da Babi, para mim ele é o mais difícil, isso é um grande diferencial que ela tem. Ele também tem bastante dificuldade de arbitrar, porque ele é um aparelho que as ginastas, em geral, não dominam tanto. Então, o manejo do aparelho, ele não é tão correto. Então, às vezes, para arbitrar, olha, isso está sendo válido, isso não está sendo válido. Às vezes, o critério de um árbitro é um pouco mais apertado do que o outro. Então, assim, eu considero, tirando o conjunto, porque conjunto para arbitrar é o mais difícil. Eu imagino. É muito difícil, realmente, arbitrar conjunto de fita, de conjunto geral. E geral. Mas o individual de fita, para mim, é o que eu mais... Eu acho que é o menos prazeroso de se julgar. Eu adoro arbitrar. Para mim é um prazer. A gente chega ali, assim como para o ginasta estar se apresentando, a gente estar julgando é muito bom. Mas eu sempre que eu estou no sorteio, eu saio da fita e falo, ai, que bom que eu não só caí na fita. Ô, Babi, vocês conseguem mudar a série, mas obviamente não os elementos da série, mas assim... Você tem que pegar, jogou a massa com uma mão, você tem que pegar com uma mão e aí você percebe que vai escapar, você consegue pegar com a outra. Vocês conseguem fazer isso durante? E isso é bem aceito? Ou não? Assim, puta, não vai dar para alcançar, já era, caiu. Como que é durante uma apresentação, se vocês conseguem ter improviso? Porque são movimentos muito perfeitos. Uhum. E aí, quando foge um pouco dessa perfeição, dá para tentar manter o mais perfeito possível? É muito engraçado que eu antigamente era desse tipo, lancei um pouco errado, falei, não vou arriscar, vou fazer o básico. E hoje em dia, acho que questão também da minha maturidade, eu vejo que eu consigo fazer isso muito tranquilamente, assim, antigamente dava para ver que eu, errei, vou ter que mudar. E hoje em dia não, tanto que teve uma competição que eu fui e acabei lançando errado o aparelho. Eu falei, meu Deus, foi muito errado. Uhum. E na hora, eu já pensei, eu vou trocar aqui o movimento de baixo, daí eu já peguei assim, daí esse daqui eu vou mudar, vou colocar a rotação do outro que eu mudei. Eu troquei... Tudo isso na sua cabeça no meio da apresentação? Dura mais ou menos 4 segundos. Então. É coisa assim, de segundos. E daí, eu já mudei, vou trocar esse movimento embaixo, daí no outro eu faço o que era pra fazer aqui. E foi exatamente isso. E na hora, assim, eu continuei como se nada tivesse acontecendo. E daí, quando terminei a série, isso aí, minha técnica falou, você mudou o movimento lá de baixo? Eu falei, que você viu o jeito que eu lancei? Foi muito errado. Então, isso, vai também muito da ginasta também.
se ela se sente confortável. Eu mesmo, muitas vezes, no treino mesmo, já tento fazer isso, tipo, lancei errado, já tento mudar no treino pra, se caso acontecer, eu saber como resolver. E acaba que, às vezes, tem ginasta que não treina, né? A gente fala que tem que treinar no erro. E, às vezes, chega na hora, por isso que dá uma travada, tipo, meu Deus, o que eu faço? Tanto que lá no ginásio, quando eu vejo as menores, tipo, errando, eu falo, por que você não trocou o movimento? Ela, mas é que na hora eu não pensei. Eu falei, tenta treinar no erro, nem que, tipo, erre. Nas primeiras vezes eu também errava, tipo, lançava errado, tentava fazer o movimento, às vezes eu errava, mas conforme você vai, tipo, tentando e aprendendo com o erro, a gente vai acertando. E isso aconteceu na competição. Mas é muito difícil. Não é toda ginasta que tem essa capacidade, porque, como ela falou, é maturidade, experiência. E você tem que ter um conhecimento também do código. Porque quando ela fala assim, eu mudei aquela rotação, é porque ela tinha que fazer essa rotação numa parte 2, no segundo risco. E se ela faz no primeiro, ela não pode repetir no segundo, senão não vai valer nada. Ela tem que mudar o segundo também. Ela tem que mudar. Ela trocou qual era a rotação do primeiro para o segundo e vice-versa. Só que se ela não tem um mínimo de conhecimento ali, inclusive da regra, ela não vai conseguir fazer isso. Então, talvez para uma criança de 10 anos, de 12 anos, isso seja muito difícil, porque ela tem que dar conta de executar, ainda de pensar isso. Então, não é para todo mundo que é fácil trocar, não. Isso é permitido. Dentro da arbitragem, a gente não sabe o que a ginasta vai fazer. Ela pode fazer o que ela quiser e a nossa obrigação ali é anotar a pontuação. Então, não tem problema nenhum. Mas é bastante difícil para quem está executando. A minha dúvida era justamente essa, que nem que você falou. A gente treina no erro justamente para, se acontecer o erro, você estar preparada para saber o que fazer. Que era uma dúvida que eu tinha mesmo, porque é isso, são movimentos muito perfeitos, e pode dar errado alguma coisinha, aí você na hora você tem que saber o que fazer ali. A Renata citou, o conjunto é mais difícil de arbitrar. O que faz um atleta escolher ir para o individual ou resolver ficar no conjunto? Olha, é muito difícil, porque eu já fiz parte do conjunto. No final ali de 2015, 2016, eu cheguei para a seleção, né? E acabou que eu não me encaixei. Eu vi que ali eu era do individual. Mas eu acho que é muito, assim, particular de cada ginasta, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu sou uma ginasta que eu treino de um jeito, mas na hora da competição, eu sempre coloco umas caras e bocas, assim, que às vezes no conjunto não tem como fazer isso, né? Porque no conjunto elas estão sempre sorrindo, felizes, alegres e contentes 100% do tempo, o que é maravilhoso. Exato. A Duda, quando eu esteve aqui, eu perguntei para ela, vocês são sempre assim? Ela falou assim, não, a gente é sempre assim. Exatamente. No individual você consegue ser menos feliz, assim, o tempo todo. Na verdade, assim, por exemplo, eu pelo menos, quando eu tô em competição, assim, quando eu entro em quadra, parece que eu me transformo, assim, sabe? E quando tem público também. Então, eu às vezes invento na hora, tipo, uma olhada, um braço, uma assim. Piscada, Uma né? piscada que não existe na série. E daí, tipo, minha técnica fala, nossa, aquilo ali não tinha, entendeu? E às vezes a gente coloca no treino, fala, aqui você vai olhar pra frente, aqui você vai fazer tal coisa. E às vezes na hora eu invento uma coisa a mais. Então eu vejo que naquela época, quando eu fui pro conjunto, eu já fiz conjunto no meu clube também. E sempre era assim, tipo, eu ia competir, do nada eu inventava um braço, um não sei o quê. Tanto que teve uma vez que a gente foi para um campeonato pelo clube. E nossa música, tipo, era, sei lá, acho que era um samba, algo assim. E eu inventei, tipo, um passo nada a ver, um braço. Daí quando eu saí, as meninas, Babi, que braço era aquele? Tipo, não tinha. Deu, gente, na hora me deu vontade, eu fiz. Tipo, uma coisa muito aleatória. Então, é algo, assim, muito particular de cada ginasta. Eu gostava de fazer conjunto. Mas eu vejo que é muito difícil, assim, sabe? Ter 5 ginastas fazendo tudo igual, acertando tudo na mesma hora. Então, eu falo que eu sou meio individualista. Não, é porque fazer sozinha deve ser super fácil, super tranquilo. 5 é difícil, mas o que você faz é muito difícil também. Pois é. Mas você se sente bem, assim, ali você se sente melhor sozinha do que você se sentia com outras na equipe. Sim, com certeza. Hoje, faz muito tempo, na verdade, que eu não faço conjunto, então eu não sei qual seria agora o meu sentimento de hoje em dia, mas naquela época eu via que realmente não me encaixava, assim, eu sentia que eu, teoricamente, era um pouco diferente, assim, sabe? E no individual eu me encontrei realmente, assim, sabe? E sempre foi meu sonho ser atleta da seleção individual, assim, sabe? Desde pequenininha. Eu nunca pensei, do conjunto, porque, assim, acontecia muito isso, assim, tipo, de eu chegar na hora da competição ser diferente. E também a gente brigava demais quando era pequena. Meu Deus do céu. Era muita briga e era tipo assim,
coisa nada a ver, assim, de criança. Então aquilo meio que me traumatizou, assim, um pouco. Eu falei, acho que eu não quero, não. E foi por isso, assim, mas o individual, realmente eu me encontrei. Também, às vezes, a bola tá chegando pra você pegar e você devia estar com a mão fazendo algum movimento que você inventou na bola, aí a bola cai, aí é melhor não, melhor ficar na sua. Exatamente. Mas essa história do conjunto, ela tem um papel importante na sua história também, né? Porque você poderia ter ido para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e acabou optando pelo individual, que foi uma coisa que não foi fácil para você passar por isso também, né? Fala um pouco sobre essa escolha, o quanto isso trouxe para você de críticas, de superação, enfim, o quanto essa escolha foi fundamental na sua vida e na sua carreira. Eu acho que eu tive grandes aprendizados durante minha carreira, assim. Acho que um deles foi essa decisão minha de sair do conjunto e optar pelo individual, na época onde realmente o individual do Brasil não tinha suas conquistas, mas ainda não era tão assim relevante para o que a gente queria tanto, né? Então, acredito que foi muito difícil a minha decisão, fui muito criticada, tanto minha família, né? Porque realmente eu optei por uma coisa que a gente sabia que era algo meio incerto na época, assim, sabe? A equipe técnica também acabou que também ficou tipo, Babi, como assim? Individual, tipo, é muito difícil. E eu lembro que eu tive que ser muito forte, assim, sabe? Eu adorei ali passar pelo aquele momento de conjunto. Acho que eu aprendi muito. Igual eu falei, foi um grande aprendizado. E, querendo ou não, eu levei isso pra mim durante a minha carreira, assim, sabe? E logo quando eu decidi, né, eu falar, não, vou tentar o individual. E se caso não der certo, não deu, a gente tenta outra coisa. Mas ali, assim, foi alguns anos de muita pedra, eu diria, assim, sabe? De a gente ir para uma competição e não ser algo que a gente imaginava. E também eu diria que 2016 ali foi um ano difícil para mim, porque eu tava ali dentro da seleção que poderia ser, né, ir para a Olimpíada do Rio, no meu país e tudo mais. E eu optei por não ir. E eu lembro que eu comprei ingresso para ir assistir as Olimpíadas, que não sei o que e tal. Vim também assistir o evento teste que teve. E quando eu vi as meninas lá, eu falei, meu Deus, elas estão nas Olimpíadas. Mas eu acho que era tão novinha para entender o que era a Olimpíada, o que eu ia ter que passar para estar dentro de uma Olimpíada, que eu acho que aquele momento não era meu, assim, sabe? Depois de um tempo que eu absorvi isso e pensei, tipo, cara, não era pra eu estar ali, assim, sabe? Eu era muito nova, eu não sabia o preço que eu ia ter que pagar pra estar ali, sabe? E eu lembro que eu chorei muito. Quando eu fui no evento teste, eu chorei. Eu falei, nossa, eu podia estar ali, que não sei o quê. Eu lembro que também, na época, a Camila até me chamou de novo. Tipo, você quer, né? Tem possibilidade. A Camila Ferezinho. Camila Ferezinho. Técnica da seleção. Exatamente. Ela me chamou novamente. Então eu falei, não sei se eu quero, que não sei o quê. Porque era muito nova, sabe? Então, 15 anos, o que eu sabia da vida? 16 anos, eu não sabia de nada ainda, sabe? Daí eu falava, será, não sei o quê. Daí eu falei, não vou. Falei que eu ia pro individual, vou pro individual, vou bater nessa tecla. E daí eu fui pra Olimpíada, assisti as meninas também, nossa, quando elas entraram na quadra, todo mundo, olha, você podia estar ali. Aquele comentário legal de se ouvir, né? Pois tipo... Quando você tem 15 anos, então melhor ainda. Exatamente. Você podia estar ali, que não sei o que, tal. E eu, tipo, escutando isso, eu falava, não, mas eu optei e eu vou seguir esse meu objetivo. E eu lembro que daí 2016 foi um ano meio ruim, assim. Na época eu lembro que eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite de última hora. A gente tinha um campeonato de gimnasíades, que era tipo um campeonato super importante, né? Ainda é na ginástica. E era tipo, meu Deus, né? Nem lembro onde que era o campeonato de gimnasíades. Faltando, sei lá, 3 semanas pra gente ir pra seletiva, eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite. Daí fiquei não sei quantos semanas parada de treinar, não sei o que, até me recuperar. Foi um ano bem ruim, assim, 2016. Mas em 2017 eu falei, não, chega dessa urucubaca, vamos traçar aqui nosso caminho. E eu acho que dali em diante foi algo que eu fui crescendo e criando a minha história, né? Eu acho que todo atleta, ele vem de uma construção, né? E eu acredito que eu fiz exatamente isso. Eu fui construindo a minha história devagarzinho, né? Com os altos e baixos, como todo atleta tem. Mas eu acho que eu firmei mesmo, tracei o meu objetivo mesmo, foi em 2019, né? Onde a gente teve um Mundial em Baku, no Azerbaijão,
onde ali foi a minha primeira vez que eu apareci no site da FIG. Pequenas conquistas que significam muito, né? Exatamente, tipo, pra gente foi uau, assim, tipo, aparecer na série de bola, Je suis malade, né, que foi a série que realmente eu levei para as Olimpíadas, né, que eu falo até hoje, um dos meus pontos de colocar essa música novamente, né, na minha carreira, foi onde, tipo, eu iniciei, foi Je suis malade que me colocou no mundo da ginástica rítmica, e nada mais justo levar ela de novo, que foi para as Olimpíadas. Então, ali em 2019, acho que foi a virada de chave nossa, né, tanto com isso, né, meu vídeo aparecendo na FIG, e também a gente teve o campeonato Jogos Pan-Americanos, né, em Lima, onde eu tive a primeira medalha de prata na fita. Então, acho que ali foi construindo, assim, sabe, devagarzinho, do nosso jeito, e deu tudo certo, assim. Eu acho que eu construí uma história bonita, lógico, mas com altos e baixos, como eu falei, todos os atletas têm, e foi assim, eu sinto muito orgulho, assim, de mim mesma, assim, sabe? Porque em muitos momentos eu poderia ter duvidado de mim mesma, como algumas pessoas duvidaram. E foi muito legal poder ter chego nas Olimpíadas, porque muitas pessoas falavam, até antes de 2019, acho que não vai dar boa, que não sei o quê, individual muito difícil de conseguir uma medalha, individual muito difícil de conseguir uma vaga olímpica. E eu falava, não é difícil, tipo assim, a gente tem que acreditar que é possível. E eu acreditei, assim, sabe? Isso que foi o mais legal. Eu provei pra mim mesma e pra muitas pessoas que, tipo assim, é só você traçar seu objetivo e confiar no processo. Confia. Porque a gente sabe que o processo é difícil, mas vai valer a pena, assim, sabe? Então, poder ter chego nas Olimpíadas e provar pra todo mundo que né, era possível. A gente conseguiu, demorou, mas conseguiu, sabe? E eu até brinco, assim, meu pai foi uma das pessoas que, na época, em 2016, quando eu desisti, né, da seleção de conjunto, ele foi um dos maiores críticos, assim, sabe? Meu pai sempre me apoiou muito no esporte, sempre esteve comigo em todos os momentos, e eu lembro que ele falava, Bárbara, você tá maluca, tipo, é impossível. E meu pai conhece muito pouco, assim, conhece bastante, mas ainda muito pouco da ginástica rítmica, assim. Ele falava, isso é impossível, tipo, nunca que uma ginasta conseguiu chegar, sei lá, entre as, 30 melhores, algo assim, sabe? Então, assim, foi até engraçado. Quando eu peguei a vaga, eu falei, viu? Aí você teve que falar, né? Eu falei que eu consegui. Demorou, mas a gente conseguiu. Então, foi algo, assim, incrível, assim, algo inexplicável. E foi um pouco objetivo em cima de objetivo, sim, né? Uhum. Agora eu quero isso, agora eu quero um pouquinho mais. Quando a gente até brinca sobre isso, quando ela pegou a vaga olímpica, que ela foi dar a primeira entrevista, ela falou, e rumo à final olímpica. Eu falei, quê? O quê? Você já sabe como foi difícil chegar aí nesse jogo, você já tá na final. E ela lá, tipo assim, rumo à final olímpica, prometendo para Deus e o mundo. E foi lá e cumpriu. E era muito engraçado, que tipo, realmente eu falei isso, eu vou estar entre as 10 melhores. Daí quando eu falei, meu Deus, será que eu que eu falei? Será que eu tenho ciência que tipo, vai estar entre as 10 melhores? Tipo assim, tem chão aí, sabe? Mas eu pensei, se eu fiquei entre as... Né, eu fiquei em 11º, o que é só mais uma, né? Pois é, né? E daí eu trazia esse objetivo, assim, foi muito legal. A gente sabe, né, que o processo foi difícil e tal, mas quando eu consegui, foi tipo, meu Deus, eu consegui, tipo, eu não tava maluca. E muitas pessoas falaram, acho que é loucura. Não, e eu imagino que quando você conseguiu até a vaga mesmo, mas depois desse resultado, veio tudo isso que você ouviu e passou, e essa sua decisão, a sua satisfação, acho que independentemente da posição que ficou, não sei o que, foi muito grande por ter, acho que, sacramentado uma decisão que foi sua com 15 anos, uma menina que nem se falou, o que eu sabia da vida com 15 anos? Sim. E você tomou uma decisão que era importantíssima para a sua vida. E aí, 8 anos depois, você consegue uma classificação e depois um resultado que deve ter te dado um negócio com relação a isso muito legal de se sentir, né? Depois de tudo que você passou e ouviu por causa da sua escolha, né? Sim, nossa, foi assim, algo inexplicável, assim, até porque quando eu tive essa transferência, né, entre a ginástica artística e a rítmica, a gente tem uns códigos, né? Muda de 4 em 4 anos, e eu lembro quando eu entrei na ginástica, o código não me valorizava nada, tipo... Era muita coisa com coluna, algo que até hoje em dia não tem, assim, muita flexibilidade de coluna. E eu lembro que isso, assim, foi pegando um pouco, assim, mesmo quando eu era pequena, não tinha tanta
consciência do que era o esporte, né? O que era ganhar, perder, enfim. E eu lembro que era difícil, assim, sabe? E daí em 2015 também, quando eu decidi, né? Não, vou pro individual, eu fiquei tipo, meu Deus, e o código? Tipo, o que eu vou fazer? Tipo, não tem como eu chegar lá e falar, muda aí pra mim. Não tem. Mas eu lembro que o código também me ajudou muito, assim, sabe? E questão, né, de... criticou porque eu, né, larguei a seleção e tudo mais. Mas também tinha muitas críticas em relação ao meu corporal, assim, também. Tipo, ela não é tão flexível, tipo... É quase impossível ela chegar aonde ela quer, sabe? E então, essa mudança que teve da ginástica e dos códigos me ajudaram muito, mas também minha resiliência também de querer testar coisas novas, de tentar, tipo, testar meu corpo também. Tipo, eu nunca fiz esse movimento, mas que custa tentar, né? Tipo, a gente não sabe, a gente nunca tentou pra saber. Então, até porque também na época, quando mudou o código, mudou de 4 em 4 anos, teve ali a pandemia, né, que era pra ter Tóquio, e acabou que aumentou um ano a mais, né? Foi em 2021. E eu lembro que foi quando surgiu a minha lesão, né, no quadril e tudo mais, e ali a gente tava meio que sem saber o que fazia com as dificuldades do código, né? Tipo, poxa, ela não consegue fazer isso por causa do quadril, não consegue fazer aquilo, enfim. Então, ali também foi um teste pra mim de, tipo assim, você vai ter que achar outra possibilidade de dificuldades, lançamentos, de salto, algo assim. Porque tinha coisas que me machucavam muito. Então, ali também eu tive que desafiar um pouco de, tipo, tentar coisas que eu nunca, na minha vida, desde quando eu tinha 5 anos, eu fazia. Por exemplo, o mundial que a gente faz, assim, tipo, pra trás, eu nunca tinha feito na vida. Eu falava, gente, isso não vai dar certo. Tipo, assim, vão olhar e falar, tá maluca, minha filha? Tipo, tira isso. Então, a gente foi trabalhando coisas assim, tipo... dificuldades que eu fazia com a perna direita, que era que me incomodava, eu tive que mudar para a esquerda, então tive que testar um pouco o meu corpo, assim. Então eu diria que eu tive grandes críticas durante a minha carreira, mas eu digo que também me fortaleceu muito, tipo, porque eu pensava, você tá falando que eu vou conseguir, agora que eu vou conseguir provar para você que você tá errado. Então acho que isso foi muito bom, assim, essa resiliência que eu tive, e também o apoio da minha família também foi muito grande, por mais que aquele momento que meu pai falou, acho que é meio difícil, mas ele nunca, tipo, desistiu de, tipo, me apoiar ali, tipo, eu sei que é difícil, mas eu vou estar aqui te apoiando, assim, sabe? Então, essa parte, assim, pra mim, acho que de todo atleta é muito importante, assim, você ter essa base fortalecida, firme, por mais que às vezes não vai dar certo, você sabe que vai ter tua família ali te apoiando, tipo, não, vai, tenta mais uma vez. Então, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu durante tudo isso, assim. Diria que também ali, a não ida para Tóquio foi algo bem difícil para mim, assim. Sonhava muito com aquilo, achei que naquele momento eu estava preparada, assim, Rio talvez não, mas a Tóquio eu falei, não, acho que agora eu tô preparada, e percebi que eu não tava nem um pingo preparada, assim, sabe, para aquilo. E aprendi muito, assim, foi algo muito duro. Assim, eu falava, se eu ficasse em oitavo, eu acho que seria menos pior do que ter ficado em segundo, tipo, sabe? Foi ali. Muita gente fala isso, né? Porque você viu que tava bem perto. E quando você fica longe, fiquei longe mesmo. Mas quando você fica bem pertinho, deve ser muito difícil, né? Foi exatamente isso a minha sensação. Tipo, eu falei, meu Deus, se eu ficasse em oitavo, teria sido melhor. Porque foi uma frustração muito grande ali, sabe? E eu lembro que eu escutei de pessoas falando assim, nossa, quantos anos você tem? Deu, 20. Mas você é tão nova. Tipo, eu falava, independente se eu tenho 20, 21, 30. Tipo, meu Deus, era um sonho, sabe? E aquilo, assim, foi muito difícil, mas me fortaleceu muito, assim, sabe? Tanto que daí no ano de 2021, na verdade, eu fui finalista, primeira vez finalista mundial. Então, tipo, ali pra mim, eu falei, não, acho que eu tô no caminho certo, acho que agora vai dar boa. Agora vai. Você falou muito sobre resiliência, sobre as coisas que você teve que superar, o quanto que você foi desafiada, criticada, e acho que esse é um gancho certo para eu chamar a nossa patrocinadora, que é a Medley, porque para a Medley, saúde mental vale ouro. Babi, tudo isso tem muito a ver com saúde mental, você teve que passar por muitas coisas, superar muitas coisas na sua carreira para chegar onde você chegou, em uma modalidade que exige concentração extrema. Então, eu queria que você falasse sobre a importância da saúde mental, de estar bem com a saúde mental para você e dentro da sua modalidade também. Eu acho que, na verdade, para qualquer esporte é muito importante, né, a parte mental.
E eu acredito que durante esses anos, né, que eu venho trabalhando, a parte psicológica me ajudou muito, assim, sabe? Querendo ou não, a gente foi, igual a gente foi falando aqui, a gente foi evoluindo muito a ginástica, foi chegando no patamar que realmente a gente nunca imaginou que ia chegar. E querendo ou não, as cobranças começam a ficar maiores, entendeu? E a expectativa também, nossa, também fica maior. Então, foi ao ponto que a gente começou a intensificar mais a parte psicológica, de saber que, tipo, às vezes a gente ia acabar se frustrando, né, em alguns momentos, mas que a gente tinha que manter a cabeça firme. E eu acho que a forma de como eu cheguei, né, eu diria que ali em Paris eu cheguei na minha melhor forma possível, tanto psicológica, física, tudo. Acho que eu realmente me foquei muito para estar na melhor forma em Paris. E a parte psicológica ali foi, acho que, a chave de tudo, assim, querendo ou não também. Porque eu pensava, nossa, vou estar numa Olimpíada, mas a hora que eu entrei no treino de pódio que a gente tem que olhei, eu falei, meu Deus, eu tô realmente... Realmente eu tô aqui, né? Eu diria que ali me deu um desespero. Eu juro, me deu um desesperinho. Eu fiquei, gente, é real. E o ginásio, assim, a gente já tá acostumado com um ginásio grande, assim. Então, aquilo ali, pra mim, não era tão diferente. Só que eu olhava, assim, pro chão, tinha os arcos. Daí eu olhava, não sei o que, Paris 2024. Eu falava, meu Deus, tipo... Tá, é real, assim, sabe? Então, naquele momento, podia muitas coisas acontecer. Como dar muito certo, mas também como dar muito errado, assim, sabe? E eu lembro que quando eu vivi tudo aquele momento, assim, eu falei, não, calma, respira, né? Você esperou tanto tempo pra estar aqui, não vai ser agora que vai desandar, né? E eu lembro que o treino de pódio meu foi um treino, tipo assim... Não foi o melhor treino, mas também foi um treino ali controlado, foi um treino bom. E eu lembro que logo depois, quando saiu, eu liguei pro meu psicólogo e falei, olha, me senti assim, assim. Ele falou, não, Bárbara, é normal, tipo, você tá numa Olimpíada, você queria que você chegasse e falasse, ai, meu Deus, uma Olimpíada. Não. E eu lembro que, tipo, eu passei esse leve nervosismo no treino de pódio, no dia da competição, parecia que eu tava entrando, igual a gente fala, num paranaense, numa competição nossa interna lá do Paraná. Porque eu me sentia tão tranquila, assim, tipo, consciente do que eu ia fazer, assim. Eu tava muito bem treinada, tipo, a gente treinou muito. A gente traçou cada objetivo, né? Nosso ápice era pra estar na Olimpíada, né? Não, a gente fala que o início do ano nosso não foi das melhores, né? A gente ganhou muita pedra, né? Foi muita pedrejada, mas a gente sabia que o nosso objetivo não era ali, não era estar ali pronto em abril, maio, era, né? Tá na Olimpíadas pronta. E foi exatamente o que a gente fez. A gente chegou no auge na Olimpíada. E eu lembro que, tipo, eu tava muito tranquila. Muito. Tipo assim, meu psicólogo me preparou muito bem pra estar ali. Eu lembro que a gente fez vários exercícios, né? Pra manter a tranquilidade, o foco. E tanto que teve até um vídeo que viralizou na internet das minhas entradas, que todo mundo falava, meu Deus, olha como que ela entra com um olhar assim, que não sei o quê. E foi muito engraçado que eu, com meu psicólogo, a gente treinou, querendo ou não, esse olhar, assim, esse olhar fixo. De tipo, não, eu tô aqui, eu vou entrar, assim, tipo... E foi muito engraçado que tem um vídeo, quando entra no arco, que eles focam bem o meu olhar, assim. Eu lembro que o meu psicólogo, ele pegou e falou assim, tirou um print e falou, nossa, olha esse olhar, chegou até aqui, entendeu? E eu só tenho a agradecer, né, ao Gilberto Gettner, que é meu psicólogo, que fez eu estar da melhor forma possível lá, tipo... Foi incrível, assim, eu me senti muito bem. Meu maior medo era, sei lá, chegar na hora, cair dura, desmaiar, mas foi algo incrível, assim. Um trabalho de saúde mental é muito bem feito, a saúde muito bem feito é muito importante, a saúde mental é um tema importantíssimo na vida, no esporte, e é por isso que para a Medley, saúde mental vale ouro. Renata, você é comentarista há mais de 20 anos que você falou. A gente pode perguntar isso para ela, mas eu vou perguntar isso para você, tá? Já que você sabe tudo de ginástica rítmica. Los Angeles 2028, teremos Babi Domingos competindo, representando o Brasil? Olha, que pergunta difícil. É uma pergunta difícil de se fazer. Acho que Babi é melhor para responder isso do que eu. Não que o Brasil não queira. Babi hoje reconhecida mundialmente. A gente agora, como ela falou, de 4 em 4 anos tem a mudança do código, a mudança, né, do ciclo. E ela é exemplo em muitos e muitos slides de estudo dos hábitos da FIG. Então, hoje o código está muito mais democrático. Hoje o código
proporciona que ginastas como Bárbara, que são bastante artísticas, sejam valorizadas. Então, é um código aí que favorece Babi para esses Jogos Olímpicos, para esse próximo ciclo. Então, a gente pergunta diretamente para ela. E aí, Babi, o que você está pensando de futuro para sua carreira? Você está com 24, né? Isso na ginástica rítmica é muito novo, é o auge, já está chegando na hora de aposentar. Enfim, fala um pouco sobre futuro dentro da ginástica rítmica. Olha, eu diria que de todas as perguntas que foram feitas, essa é a mais difícil. A ginástica, a gente nunca sabe, né, qual é a idade de se aposentar. Muitas ginastas se aposentam muito cedo, tem algumas que é mais tarde, né? Eu, por exemplo, estou quase 20 anos na ginástica, então já tenho um tempinho dentro da área da ginástica. Tempinho não, é um tempão. Né? Pois é, então é algo muito difícil, assim, de eu responder aqui para você, tipo, eu vou estar em 2028, não vou estar. Eu tenho grandes sonhos ainda, pessoais ainda, que eu quero realizar, então é algo muito difícil, assim, de se falar, assim, sabe? Mas eu vou escutar muito do meu corpo, obedecer muito ele, assim, sabe? Como eu já falei, eu tenho uma cirurgia do quadril do lado direito, a gente tem poupado um pouco o lado esquerdo, então é algo muito difícil. A gente fala treinar com dor, por mais que a gente está acostumado a treinar com dor, é muito difícil, assim, sabe? Então, são algo que a gente tem que treinar muito, assim, como vai ser, sabe? Pensar muito como que vai ser esse processo, porque são 4 anos, né? E é difícil. Mas eu diria que eu vou pensar como que, né, vai ser esse processo. Eu tenho pensado em relação até 2025, como que eu penso em levar um pouco a ginástica. Acredito que não vou parar a ginástica nem nada, mas talvez levar um pouco mais tranquilo 2025, realizar um pouco dos sonhos que eu tenho também pessoais. E eu acredito também que eu tenho muito a ensinar outras pessoas, assim, sabe? Eu quero passar esse conhecimento de tantos anos que eu tenho vivido na ginástica para outras pessoas, porque eu acho que elas merecem, assim, sabe? Um pouco desse conhecimento. Então, não sei se em 2028 eu vou estar lá. É algo que daqui a uns anos, alguns meses a gente conversa. Tá, mas um dia você vai ter uma companheira aí como árbitra, treinadora, alguma coisa assim, né? Pois Porque você tem essa vontade de passar conhecimento, ou nem se fala. Né? Sim. O que você almeja para depois da ginástica? Você já tem na sua cabeça? Sim, eu agora, ano que vem, me formo em educação física, né? É onde ali acho que eu vou poder trilhar um pouco do caminho da ginástica. Mas meu grande objetivo mesmo, desde pequena, era ser formada em advocacia. Então, pretendo voltar para a minha faculdade de advocacia. Já tinha começado, mas tive que trancar ela. Daí comecei educação física, então, quem sabe, né? E é muito engraçado. Eu falo, quero fazer advocacia, mas eu já penso em odonto. Daí minha mãe fala, Bárbara, calma aí, uma coisa ou outra. Então, é algo muito, assim, difícil. Mas eu tenho, assim, uma sensação de que, igual eu falei, eu devo ajuda, assim, as pessoas. Teve muitas pessoas que me ajudaram durante a minha carreira, né? Como eu falei, quando eu iniciei a carreira, eu não tinha tantas condições, então tive muita ajuda. E eu sei quanto é difícil você entrar no esporte e não ter essa ajuda, assim, sabe? E eu tenho muita vontade de abrir um projeto social. Então, quem sabe, né? Esse tempo que eu levo um pouquinho mais devagar a ginástica, eu consiga fazer isso, mas a ginástica sempre vai ser o amor da minha vida, né? Desde pequena, então é algo que eu penso, assim, sabe? Você já está pensando, mas ainda não decidiu como vai ser, quando vai ser, mas já está bem programado. Sim, exatamente. Agora, Babi, eu vou fazer 2 últimas perguntas para você. Renata, você também quiser fazer qualquer uma outra, que nada tem a ver com a ginástica. Que é o seguinte, primeiro, você é mais fã do Bruno Mars ou da Taylor Swift? Meu Deus! Gente, eu acho que eu sou mais o Bruno Mars. Bruno Mars. Nossa, sim, com certeza. Você é muito fã? Porque foi o show que você foi recentemente que você falou que foi reconhecida. Sim, nossa, foi incrível esse show, meu Deus. É tipo assim, eu comprei o ingresso e falei, será que é bom, né? Não sei. Gente, eu fui e fiquei impressionado. É um artista completo, gente. Ele canta, dança, tudo foi maravilhoso.
Você é muito fã, mais que a Taylor Swift. Porque você também foi no show. Você veio pro Rio, inclusive. Você não posta nada nas suas redes sociais, mas eu lembro disso. Eu vim pro show do Rebeldes. Eu ia falar isso. Acho que foi Rebelde, desculpa. Não foi a Taylor Swift, foi o Rebelde. Taylor, eu nem consegui ingresso, tipo... Foi o Rebelde, é verdade. Esse você é mais fã ainda. Nossa, tipo, eu lembro que quando eu era pequena, eu assistia, Rebeldes, escondido da minha mãe. Era eu, minha irmã e meu irmão, tipo, assistindo escondido. Tipo, eu lembro que era um Deus nos acuda. Quando a minha mãe escutava os pezinhos dela, a gente, desliga a TV, que não sei o que. Todo mundo assim, ó, durinho. E, tipo, eu sou muito fã do Rebeldes. Nossa, eu lembro que quando eu vim, eu chorava, assim, no show. Eu falava, meu Deus, para, Bárbara. Daí eu aqui, ó, gravando. E realmente, eu gravei horrores do show e eu não postei nada. E todo mundo, você só postou que foi. E, tipo assim, e aí? Ninguém sabe como foi o show. Você não conseguiu. É igual do Bruno Mars também. Postei que eu tava lá, sumi. Depois, tipo, eu fico vendo os vídeos assim, tipo, meu Deus, eu vivi esse momento. Foi, tipo, incrível. Eu confundi com a Taylor Swift, que fez show também recentemente. Foi show do Rebelde, que você é fã. E agora outra coisa. Hoje é um bom dia para eu te fazer essa pergunta. Por quê? Ontem tivemos Corinthians e Palmeiras. Estamos gravando... Deixa eu ver que dia é hoje. 5 de novembro. Você é botafoguense, né? Estamos gravando no dia 5 de novembro. Você anda muito revoltada com o Corinthians? Porque recentemente você estava criticando o Memphis Depay nas suas redes sociais. Como é que tá? Você é muito corintiana. Fala um pouco da sua relação com o futebol e se você anda muito brava com o time. Meu pai, desde pequena, assim, ele sempre, tipo, mostrou jogos de futebol pra gente, tudo. E eu sou corintiana roxa, né, desde pequena. E é engraçado que, assim, lá em Curitiba tem bastante, né, no Paraná em si tem grandes também clubes de futebol. E o meu namorado é coxa. E, tipo assim, meu pai, desde pequeno, fala, eu nunca quero que vocês entrem no estádio do coxa, nem do Atlético, não sei o que vocês são corintianos. E eu, todo final de semana, praticamente, eu tô lá. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu comecei a assistir mais jogos, assim, ainda mais por conta de... Né, meu namorado, todo final de semana, ele quer estar no jogo. Eu falo, não, vou fazer outra coisa. Não, vamos no jogo. Esse aí tá sofrendo recentemente, né, coitado? E é muito engraçado, né? Porque daí quando o meu time ganha, Corinthians, vai Corinthians. Daí eu falo, não, agora a gente não cai. E ontem teve jogo, né? Meu Deus, meu pai quase morreu. Mas o Memphis, assim, deixa eu te falar, na minha defesa. Porque foi um momento de revolta. Critiquei, mas é que eu sabia que ele tava numa fase ruim, assim, ele tava voltando a jogar e tudo mais. Mas ele ainda é meio preguiça. Desculpa. Ainda não tá satisfeita com ele? Não. Meu modelo, Yuri, assim, no início eu criticava, mas hoje em dia... Agora nunca critiquei, nunca. Agora é um gol atrás do outro, né? Pois é, mas também o que perde... Perde bastante. Tá vendo? Se for árbitra, ela vai ser bem crítica, eu tô pensando bem que criteriosa. ela tá falando, eu levo tanta crítica, Aí ela... Exatamente. O cara é artilheiro do time. Não, mas perde gol. Então, mas tem uns gols que ele... Nossa, eu falo, meu Deus, era só fazer. Mas Corinthians foi maravilhoso ontem. Nossa, muito obrigada. Você é botafoguense, pelo jeito, né? Porque muito feliz deu uma agradecida. Deu uma ajudinha pro Botafogo. Nossa, é verdade? Agora chegou a hora dela comemorar um título depois de muitos anos. Pois né? é. Se Deus quiser, gente. Vamos com calma, vamos devagar. Vamos voltar para a ginástica para finalizar, porque o nosso tempo já se esgotou, inclusive. Renato, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Que bom que dessa vez deu certo. É um prazer ter você aqui. Quiser finalizar com a Babi, falar o que você quiser, fazer qualquer pergunta, falar o que você quiser para ela. E eu te agradeço mais uma vez por estar aqui. Foi um prazer receber você aqui no Cobcast. Eu que agradeço imensamente o convite. Que bom que dessa vez deu certo. Foi com a Babi. Foi muito legal poder relembrar todos esses momentos. A gente passou muita coisa junto e agora está aqui falando sobre isso. E dizer minha gratidão como pessoa da ginástica rítmica, como sua amiga hoje dentro do esporte, por todo o legado que você deixa aí na ginástica rítmica, por toda essa história que você construiu e que com certeza vai continuar contribuindo muito aí para a nossa ginástica rítmica. Obrigada pelo convite, obrigada, Babi, por tudo. Eu que agradeço. A gente já tem uma história já há muito tempo, né, Rê? Nossa, acho que desde pequena a Rê me conhece, vem arbitrando aí. Tenho tempo e agora esse ano, né, nos últimos anos ela foi muito importante durante a minha carreira, que ela tem um projeto, né, de questão de carga, né, então ali uma mentoria, né, e a gente
pôde estar juntas ali. Eu acredito que essa conquista que eu tive também nas Olimpíadas foi também por causa dela, que estava ali ajudando a gente em todo momento. Queria agradecer a todas as pessoas que estavam junto, né? CBG também, que é importante. Saltar eles aqui, que sem eles também eu não chegaria onde eu cheguei nas Olimpíadas. A minha família, a minha técnica, todos os envolvidos. Agradecer você também por estar aqui no COBcast. Eu que agradeço. Poder estar aqui falando um pouquinho de ginástica e futebol. Criticar. Criticar, mas a gente critica, mas a gente, né, tem um amorzinho ali pelos nossos jogadores, né? Enfim, muito obrigada mesmo. Agora, você, depois das competições, você vai lá e assiste para ver se ela criticou, se ela pegou pesado com você ou comentários dela estão sempre te colocando para cima? Tem um vídeo que é muito engraçado, que é a minha série de arco, acho que da classificatória. Sim. E embaixo é como ela foi as reações, né, da Rê durante a minha apresentação. É muito engraçado. Difícil de segurar, né? Muito Nossa engraçado. Senhora, é muito difícil. Mas é muito legal, assim, ver depois, né? Porque na hora, lá no dia, eu lembro que quase não consegui ver nada. E também eu fiquei tão emocionada com o que aconteceu. Tem às vezes que eu tive alguns apagões, assim. E daí eu falo, meu Deus, como assim? Eu esqueci. Daí eu vou lá em vídeos e falo, meu Deus, como que eu fiz isso? Não sei o quê. Mas, enfim, acontece, né? Era tanta emoção acontecendo na mesma hora que acaba acontecendo. Babi, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer receber você. Foi muito legal. Você é uma simpatia, uma grande atleta. Obrigado por tudo que você faz pela ginástica rítmica brasileira, pelo esporte brasileiro em geral. Muito obrigado. Espero ver você em Los Angeles, mas se não acontecer também, como a gente falou no começo, a sua história, o seu legado está escrito de uma maneira incrível na ginástica rítmica. Sim. Agradecemos muito por você estar aqui e por tudo que você faz e fez pela ginástica. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Babi. Obrigado também a todo mundo que acompanhou mais essa edição do COBcast. Lembrando, quer nos assistir, YouTube do Time Brasil, quer apenas nos ouvir, Spotify do Time Brasil, todos os nossos episódios estão lá. Sigam, se inscrevam, que sempre tem novidade no nosso COBcast. Obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanhou mais essa edição. Um grande abraço a todos e até o próximo COBcast.